A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Deixa eu te fazer um convite nesta manhã, tarde ou noite. Este convite, ele se encontra em João 7, versículo 37, parte B e o 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você aceitaria este convite? Jesus, no último dia, no 8º dia da festa dos tabernáculos, onde tinha ali um rito de libação de água, onde havia um derramamento de água no altar, que simbolizava a oração por chuva e a provisão de Deus, E Jesus, ele faz esse convite, se oferecendo como fonte para aquele que tiver sede e para aquele que crer. Qual tem sido a sua sede nesse momento presente? O que você tem ansiado, a sua alma tem esperado? Esse é um final de ano que a gente tem vivido, meio turbulento, com muitas coisas, acontecendo ao mesmo tempo. Mas a tua sede se encontra em quê? Se baseia em quê? Eu tenho uma expectativa do ano que vem, eu conquistar novas coisas, novos projetos. E a tua vida espiritual, como é que anda? Você tem se fortalecido no Senhor e na força do seu poder? Você tem se alimentado da palavra? Mas eu ainda não sirvo a Jesus. Ele é uma fonte que sacia a todos a quanto nele crê. Você crê em Jesus? Muitos o colocam como um Deus tirano, um pai autoritário que ordena e os seus filhos necessitam obedecê-lo. O Senhor, ele gosta de ouvir também quais são, os desejos, os anseios do seu coração. E ali Jesus se apresenta como uma fonte, uma nascente de água para todo aquele que crê. Isto ele estava se referindo ao Espírito Santo, a qual aconteceu, lá em Atos 2, o Pentecostes, qual derramou sobre aquelas vidas que estavam ali reunidos, esperando, serem revestidos deste poder a qual o Senhor falou que viria. Este poder a qual é o Espírito Santo. E ele é a fonte que inspira a minha vida. Está aqui falando com você. Porque tem dias que eu venho aqui que se não fosse o Senhor, não fluiria nada, porque de mim mesma eu não tenho nada. Mas Jesus e o seu Espírito Santo, ele pode tocar ao seu coração. Ele toca ao meu coração. De quê? Que tem tido sede a sua alma? Por novas conquistas, novos projetos? Ou por uma vida espiritual com mais intimidade com Jesus? E o Espírito Santo é aquele que pode te conduzir para mais perto dele. Então, ele é aquele que nos conduz até Jesus, saciando a nossa sede espiritual, não é? E Jesus, ele aparece contrastando com aquele rito, de derramamento de água sobre o altar, dizendo: eis aqui a fonte viva. Quem ouviu sobre isso foi a mulher samaritana, pôde ouvir da boca do próprio Jesus, que ela foi, em um dia comum, buscar água, mas em um horário onde o sol já estava bem escaldante, mas aquela mulher buscava esconder-se de falatórios, esconder-se de julgamentos, porque a sua vida para a sociedade não era comum, Naquele tempo, então, misericórdia. Uma mulher que já havia tido vários maridos e ela estava com um que não era seu. E tudo isso Jesus já revelando nessa história. Vai lá, gente, lê João 4. Deixa eu só confirmar. É João? Tá passando. É isso
isso mesmo, João 4, tá? Depois você vai lá confirmar. Aí aquela mulher vai lá para beber água, Jesus aparece pedindo água e ela: por que falas comigo? Tu és judeu e eu samaritana, nós não nos comunicamos. E Jesus pede água, ela não dá água para Jesus, a água física, mas Jesus oferece para ela um saciar de sede, sabe? Uma mudança, uma virada na sua história tão tremenda. E é isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida, fazer esta virada, saciar as sedes, as angústias que tem dentro do nosso interior, sabe? Porque nós, como almáticos, nós sentimos muitas coisas. As circunstâncias ao nosso redor, a qual a gente é acometido todos os dias, nos fazem viver tormentas. E Jesus, Ele é essa água viva que vem e sacia, que vem e sara as nossas feridas, que nos traz ao equilíbrio de novo. Permita que Jesus transforme o seu interior, que a sua mente venha experimentar a paz a qual este mundo não conhece, a qual este mundo sempre está em movimento buscando, sabe, saciar o seu ego, saciar as suas necessidades. Você está vendo o contraste que Jesus dá? Enquanto nós, como humanidade, procuramos sanar as dúvidas do nosso ser, sabe? Preencher o vazio da nossa alma com as coisas desta terra, Jesus, Ele nos convida a saciarmos o nosso ser com a sua presença, a preenchermos a nossa vida com a sua palavra. Palavra esta que transforma, palavra esta que nos sacia de verdade, palavra esta que nos dá direção e paz. Só encontramos isso em Jesus. Que Deus te abençoe, que você encontre esta fonte na sua vida, para o seu coração, e saiba que sem Jesus a gente vai continuar com sede. Sem Jesus a gente vai continuar, sabe, nesta terra, buscando preencher todo o vazio da nossa alma com as coisas e não vamos encontrar, porque a gente vai querer sempre mais e mais e não vai preencher. Somente Deus, somente Jesus é o suficiente para mim e para a sua vida, para acordarmos todos os dias e dizermos obrigado, Senhor, por mais um dia, sermos gratos, contentes, satisfeitos pelo que a gente já tem, já possui, e gratos porque Ele ainda pode fazer muito mais, mas enquanto Ele não faz, a gente vai dando glória a Deus e aleluia pelo que já temos. Agradeça pela sua vida, porque se você perceber, muitos dormiram e não acordaram. Muitos, ontem foi o último dia da sua alimentação. São muitos cenários, né? Pois é, seja grato pela sua vida, seja grato por falar, seja grato por andar, seja grato por ter o alimento na sua casa, seja grato pela sua saúde, porque pode ter o dinheiro que for, se não tiver saúde, não adianta, né? Deus te abençoe em nome de Jesus e saiba que Ele é a única fonte que sacia a nossa alma. Jesus, o Espírito Santo, Ele quer fazer morada no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe e fica com Deus em nome de Jesus.